Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui em São Paulo para fazer algumas gravações. Você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Eu vou dar um tempinho de você corrigir este erro, tá bom? Custa nada nessa vida, já se inscreve, deixa seu joinha, já curte, compartilha, comenta. Quanto mais vocês participarem aqui, mais o YouTube, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto, levar para mais e mais famílias. O intuito aqui é levar informação gratuita de qualidade, né? Então eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Falando em apoio, eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação de Pais e Profissionais, né? E que tem aí capacitação sobre autismo e demais neurodiversidades. Então, dentro da plataforma do IEPSIS, tem desde pós-graduação em aba e cursos mais pontuais, como o de AT, é um curso novinho que saiu agora, está sendo coordenado pela Daniela Canovas, que é uma excelente analista do comportamento, né? Então, tem cursos livres para pais, para auxiliares de sala, né, para professores que tiverem interesse e cursos para profissionais mesmo. Então, vamos dar uma olhada. Então, ao longo do nosso bate-papo, pessoal, vai ficar passando aqui o QR Code para vocês entrarem lá e dar uma olhadinha, ver o que cabe no seu tempo, o que cabe no seu bolso, né? Eu sei que às vezes a gente, quanto mãe, fica desesperada, quer sair fazendo tudo, sabe? E nem sempre isso cabe na nossa realidade. Então, dá uma olhada para ver o que você consegue fazer agora, né? Muitas vezes o pessoal vem, qual que é o melhor curso para mim? Não sei, qual fase que você tá? Às vezes a gente quer, né? Nossa, o mais completo, o melhor. E aí você não tá tendo tempo nem de lavar sua cabeça no banho. Então aí você vai assumir mais um compromisso que você não dá conta, vai fazer aquela listinha de pendências a sua aumentar, isso só aumenta mais a sua angústia, a sua agonia. Não é por aí. Nessa caminhada nossa que é longa, né, a gente precisa de uma formação contínua, na verdade. É um aprendizado contínuo, a gente vai ter que sempre estar lendo, estudando cada dia, entendendo um pouco mais. Então, assim, tentar tirar um pouco o pé do acelerador, né? Respirar um pouquinho antes de sair, assim, abraçando o mundo. Tô falando que é mais fácil falar, viu, minha irmã? Não quer dizer que eu faço exatamente o que eu estou dizendo, então é mais fácil falar, não é mesmo? Então, mas dê uma olhadinha com calma, tem muita coisa boa. O que me faz ficar muito feliz de ter essa parceria com o IEPSIS é porque a Emília Gama, né, e o Dr. Paulo Liberalesso, que são sócios aí do IEPSIS, eles têm esse propósito de democratizar aí o acesso à ciência, né? Então, a Emília tem sempre uma preocupação de trazer, entre essas formações contínuas e mais longas, mas de trazer sempre cursos mais pontuais e mais acessíveis, principalmente para famílias, porque ela também é mãe, né? E sabe dessa nossa realidade e essa dificuldade de equilibrar esses pratinhos. Então, deem uma olhadinha, tá? Não deixem de conferir, tá bom? Então, vamos agora ao tema desta noite. Estava conversando com ela aqui para a gente definir, porque tema não falta, minha gente. Tema não falta, conhecimento para ela, então, muito menos, né? E aí, esse tema é carente nas redes, é carente de profissionais que entendam também, né? Quando a gente fala em autismo na fase mais precoce, a gente tem uma abundância hoje em dia, assim, de profissionais trabalhando. Abundância, acho que eu dei uma forçada, né? Também não chega a ser isso, vai. Abundância de profissionais competentes, a gente tem uma carência no geral. Mas a gente tem mais, né? Na fase precoce. Depois a criança vai ficando maior, chega na adolescência, aí evapora, né? Então, e faltam conteúdos, mesmo no meu canal.
se você for ver proporcionalmente a quantidade de episódios que eu tenho de intervenção precoce para a quantidade de episódios que eu tenho sobre adolescência, é desproporcional. E isso já mostra o quanto faltam profissionais para falar, faltam pessoas para darem depoimentos reais, né? Faltam vivências, falta conhecimento, gente. Então, por isso que a gente escolheu falar sobre isso. Sinais de autismo na adolescência. Então, você aí, mamãe, papai, né, que de repente está em dúvida. Será que meu filho, será que ele pode estar dentro do espectro? Ou para você jovem que está aí assistindo, né, que tem ouvido falar muito hoje em dia, a gente escuta mais sobre nas redes, né? E deve estar aí pensando, será que eu me encaixo nisso também? Quais seriam esses sinais na adolescência? O que eu devo observar para tentar entender se eu estou ou não no espectro? Para conversar sobre isso, recebam com muito carinho ela, que eu tenho assim o prazer de chamar assim como uma amiga. Tenho imensa admiração pela profissional que ela é e pela pessoa que ela é também. Doutora Angélica Ávila, uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez aqui, é sempre um prazer estar com você. A gente estava aqui, gente, há mais de hora, viu, conversando. Gente, mas tricotamos, hein? Assuntos aleatórios. Olha, dava para ter gravado uns 3 podcasts, mais ou menos, né? Dava, é uma energia muito boa sempre quando eu tô com você, por isso que hoje eu fiz todo rebolei ali para conseguir estar com você, porque sempre você me recarrega. Fico feliz. É muito bom. E sempre a nossa conversa é muito verdadeira, muito real. A gente fala muito do que a gente vive na nossa prática, né? E esse tema a gente definiu rápido, não é nada combinado aqui, gente. Não. Né? Aqui é sempre uns 45 de segundo tempo. Mas que a gente traz realmente algo que é relevante, né? A gente traz algo mais rápido, mais na prática, mais o que fazer, né? Como agir, como identificar. E esse tema é muito importante, Mirela. Meu irmão foi diagnosticado na vida adulta, você sabe, né? Só que o que eu lembro dele foi na adolescência, que foi a fase mais difícil. E hoje a gente conversa, né? Eu e meus pais, a gente fala, se ele tivesse sido diagnosticado antes, tivesse tido orientação, minha mãe, meu pai tivesse tido orientação, hoje ele estaria com menos impactos das comorbidades emocionais que ele tem. Então, eu sempre busco me especializar, leio muito, estudo muito essa fase da adolescência, que ela é muito negligenciada ainda, infelizmente. Já é desafiadora a adolescência por si só. Isso. Gente pensando aí em mudanças hormonais, mudanças de comportamento, e acho que aquele rompimento que os pais não estão preparados assim com os filhos, né? Porque até ali na infância a gente tem aquela conexão com o filho, talvez até uma simbiose ali, né? Talvez assim, mãe com o filho, a filha. E aí, de repente, é cortado mesmo um laço. Não sei se é os laço, talvez, mas é uma fase em que há uma desconexão mesmo entre pais e filhos. Acho que por essa busca de, sei lá, da individualidade daquele ser, né? E é porque a própria fase da adolescência exige mais isso, né? Então acaba que é cultural, até eu diria, sabe? A gente fala pouco de certos assuntos, de amadurecimento, mesmo nas escolas. As escolas hoje já falam mais do que na nossa época, por exemplo, ali. Não falava mesmo. Não falava na minha época. Então, hoje já se fala mais sobre a puberdade, os hormônios, as mudanças, os interesses nas outras pessoas, né? Ereção. Isso. Hoje já se fala e os adolescentes já estão tendo um maior conhecimento, mas ainda dentro de casa fala-se pouco. E acaba que esses comportamentos que são exigidos por uma demanda social que exige isso, vai isolando mais o adolescente e os pais também vão entrando ali naquele, é como se fosse uma defesa, não é? E aí fala-se menos, acaba que o período é muito difícil para o adolescente, mas também é muito difícil para os pais, para os pais compreenderem aquela situação e agirem, não sem
negligenciar, sem julgar, né? Principalmente quando a gente fala ali de um adolescente que está tendo comportamentos diferentes. Diferentes, né. Você na tua adolescência, você lembra de ter, assim, esse rompimento com os seus pais? Eu lembro, Eu também, total. eu lembro muito, assim, que eu não queria conversar, não queria sair com eles. Gente, eu lembro nitidamente de olhar para os meus pais e pensar: "Nossa, eles não sabem nada. Nossa, nada a ver". Eu lembro de tudo que minha mãe falava, internamente eu pensava: "Nossa, nada a ver". Eu lembro de revirar meus olhos o tempo inteiro, eu tenho vontade de me bater, de lembrar da cara que eu fazia de insolente. Que insolente, ai que garotinha insolente. Eu fui muito insolente. Mas assim, eu lembro de pensar isso deles o tempo todo, do tipo: "Nossa, não sabe nada. Aff, não entende nada". Então, era isso o que eu pensava dos meus pais o tempo todo, de tudo que eles iam me falar. Então eu considerava muito o que qualquer outra pessoa viesse me falar, menos Menos eles. eles. Eles são sempre os errados. Cara, que desespero eu hoje sendo mãe, sabendo que vai chegar isso, ai, do meu filho falar: "Ai, que nada a ver". Que, tipo, e não tem como evitar, né. O que me consola é porque essa fase passa. Ela passa. Ela demora, mas ela passa. Ela passa, mas a gente tem que ter cuidado, porque talvez passou pra gente, ou passou para vários adultos, mas Alguns não. tem muitos adultos carregando traumas, que às vezes a gente nem sabe, nem identifica, na verdade, o que que aconteceu, por que que a gente é tão traumatizado hoje, por que que a gente é tão frágil, entende? Então, eu sempre estimulo ali na fase da infância, principalmente que eu lido ali, 99% do meu consultório são famílias de autistas, né? Autismo, TDAH, deficiência intelectual, ali os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então eu sempre estou orientando, principalmente quando já chega na fase da pré-adolescência, a gente já começa, né? As orientações mais para essa fase. E aí sempre dando um direcionamento para que você tenha a segurança, mas para que seu filho tenha segurança em você. Para que esse rompimento que a gente vê que é muito comum e a gente acaba que normaliza, não aconteça. Porque é cultural a gente também normalizar o que é comum, não é? O que acontece mais vezes, isso é que tá certo aqui, tá tudo sob controle. Não. A gente tem que prevenir certos impactos emocionais na vida adulta, que são reflexos da adolescência, entende? Sim. Então, não acontece esse afastamento, essa ruptura, mas ela não precisa acontecer. É. Não, a minha mã por exemplo, muitos desses meus eu pensava, mas eu não podia ser insolente desse jeito com o meu pai e com a minha mãe, né. Não não tinha espaço para essa insolência toda, porque tinha disciplina na minha casa. Não, tinha disciplina na minha casa, né, mas assim, mas eu lembro de pensar e sentir isso deles, né, do tipo e aí eu era repreendida da minha insolência, que eu me irrita, que eu te falei que eu só de pensar eu já me irrito comigo, né. E aí eu era repreendida e eu ficava super sentida, porque aí você me entende menos ainda e do tipo assim: "Nossa, meu Deus, que looping, que é isso?". Zero ansiedade para esta fase. Mas então assim, não chegou a ter um afastamento, Aham. porque meus pais nunca permitiram que esse afastamento É acontecesse. sobre isso que estou Isso, então meus pais pode permitir. isso, meus pais nunca É, permitiram, imagina. sim. Então, eu primeiro que eu nem tinha essa liberdade de escolha, eu tinha liberdade do meu pensamento, ou de sentir, ou no meu quarto, praguejar no teu quarto. Vai para o seu quarto, praguejar as coisas que você quer, mas aqui quem manda sou eu, mas aquela coisa assim, né. Mas que pensava, né, Mas eu pensava pensamentos. isso. E é legítimo. Aí eu fui pra psicóloga, né, pra assim, então, vai chorar lá com a sua psicóloga, do tipo porque realmente assim, mas não deram a liberdade.
né, pra que eu... Só que me faltava, graças a Deus. Graças a Deus. Pra eu ser idiota, né, do tipo assim, vai ser idiota no seu quarto, vai menina, vai, com essas idiotices pra lá. Vai ali dentro, não vou deixar você passar vergonha na rua. Vou te privar de passar essa vergonha. Ainda bem que não tinha internet da época, não sei internet, pra ser idiota publicamente. A gente vai guardar essa idiotice bem aqui. É. Mas, brincadeiras à parte, né, gente? Mas meus pais nunca deixaram. Então, sempre em família, sempre ali. E eu sempre soube que quando o negócio pegava, que eu podia Você sabia recorrer. onde, É, hum, sempre soube. onde recorrer. É. Então, na hora do vamos ver, mãe, ô pai, né? Então, tipo, é aquela imaturidade mesmo, né? Então, para as coisas mais frívolas, era tipo assim, eles não sabem de nada. Eram meus amigos que iam saber, eram as outras pessoas que iam me compreender. Mas se eram coisas mais sérias, eram meus pais, né? Agora você imagina, Mirella, um adolescente um adolescente autista que não teve o diagnóstico ali na infância por N motivos, né? Seja porque as demandas sociais não exigiam tanto, então os sinais não estavam tão evidentes, seja por falta de recurso, acesso, a família não identificou, a escola não identificou, seja por camuflagem social, né? Que pode ter o masking e a gente se adaptar aos contextos diversos e a gente não ter a identificação mesmo do diagnóstico. Agora você imagina esse adolescente autista que tem uma dificuldade ali na teoria da mente, que é a capacidade de a gente compreender e interpretar os contextos sociais ali do outro, né? Dificuldade de compreender ironias, metáforas, passando por esse momento. É o dobro de um sofrimento, entendeu? E aí, às vezes, a gente leva para um caminho, a gente vai para um caminho de comorbidades emocionais. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, o próprio suicídio, né? Então, a gente precisa de uma atenção sobre os sinais diagnósticos na adolescência e também para as crianças, porque eles vão crescer e vão se tornar adolescentes e adultos. Eu tenho recebido na clínica muitos pacientes, inclusive o filho de uma amiga minha que é de outra cidade. Ele foi excluído da clínica aos 9 anos de idade porque a clínica não trabalha com crianças mais velhas, mas de 9 é o limite, né? Eu falei, mas gente, como, né? E essa mãe chega para mim totalmente perdida, a amiga minha, então, pior ainda, né, a situação ali, porque a gente tem que falar verdades, às vezes é difícil, né, Mirena? Assim, às vezes quando a gente tem uma amizade, se torna um pouco difícil, né? Doído, né? E aí eu me vi ali naquele momento, poxa, o Brasil tá carente de profissionais que são especialistas nessa fase da adolescência, mas também está carente de pessoas que queiram olhar e trabalhar com esse público, né? Porque é mais difícil. É bem mais fácil você o quê? Trabalhar com uma criancinha de 2 aninhos e você fazer um manejo, ou você manejar um pré-adolescente? Exato, ou você entrar ali no manejo, além do manejo comportamental, o emocional, aquele adolescente que consegue se expressar, né? Você modelar aquilo tudo, né? Então, é mais difícil, exige mais realmente, sabe, do terapeuta. E aí, precisamos ajudar eles. O seu filho, ele vai crescer, ele vai se tornar um adolescente, um adulto. O que que você quer hoje para ele? É autonomia e independência, não é? É só isso. Se eu te perguntar o que que você quer, ele quer seja feliz, autonomia e independência. Isso é isso. Que não dependa, né, de Que ele consiga se virar o máximo possível, né? viver nesse mundo tão Isso. difícil. E então a gente precisa desse apoio e precisa falar mais com os adolescentes. A gente fala muito com pais, fala muito com profissionais e a gente não ouve muito O eles. que eles têm a dizer, né? O que eles têm a dizer. Eu sempre falo, os adolescentes me ensinam muito. Olhar para o meu irmão na adolescência me ensina demais. Demais. As dificuldades ali sociais
que é realmente a marca central do diagnóstico de autismo, né? As dificuldades ali da interação social e na comunicação social e emocional também, né? Então, aquelas dificuldades não são apenas o isolamento. Então, tem muitos pais de adolescentes que, quando eu vou falar ali sobre a minha impressão, sobre a possibilidade de autismo, que eles questionam porque o filho não é isolado. Não, doutora, mas ele vai para a escola, ele tira boas notas, ele joga futebol com os amigos, né? Não é a marca do TEA é a dificuldade na interação social e na comunicação, mas não o isolamento por completo. Não é a ausência total do contato visual, por exemplo. Então a gente pode ter aquele adolescente que tem amigos, mas que tem seus preferidos, aquele adolescente que interage bem, que fala, mas sobre determinados assuntos que são de maior interesse dele. A gente tem as dificuldades marcantes na fase da adolescência, de dificuldade de compreender metáforas, ironias, duplo sentido. Isso gera muito impacto emocional porque o adolescente não se compreende, além dele sofrer o quê? O bullying. Todo adolescente já foi adolescente, você já não fez piadinha com suas amigas? Lógico, Óbvio. lógico. E hoje, na nossa geração, não é diferente, nessa geração Sim, não é sim, diferente. sim. E às vezes eles não compreendem por que eles estão sofrendo aquele bullying ali, aquele preconceito, aquela discriminação, e pode ser porque ele não compreendeu a piada. E ao mesmo tempo que ele tem esse sofrimento, ele pode ter a percepção de que ele não compreendeu e ficar na dele aqui, entendeu? Mas ele está compreendendo que não entende, que o comportamento dele é diferente dos amigos, sabe? Quando a gente fala da dos relacionamentos. Começa ali aquele relacionamento com meninas, com os meninos, né? E vai o interesse amoroso, né? De namorar mesmo. E às vezes eles não estão nessa fase ainda de se interessar, às vezes não tem aquela maturidade de se interessar. E aí, Às vezes demora mais. às vezes demora mais um pouquinho. Só que são julgados por isso o tempo todo, inclusive dentro de casa. Meninos sofrem mais isso, essa pressão, geralmente de pais, homens, né? O pai, ele geralmente cobra mais do menino, né? Que por que ele não tá namorando ainda, se já beijou, não tá com ninguém, e ainda mais se o colega dele estiver namorando. E às vezes eles ficam ali sofrendo, às vezes até engajam em algum namoro sem saber muito bem como se adequar, como se portar, como se relacionar, e sofrem muito com isso. É aí que vem os impactos emocionais. Aí vem ansiedade, depressão, que é o principal hoje que a gente tem que olhar, sabe? O mundo hoje está mais ansioso. A prevalência de depressão aumentou de 50 anos para cá, é demais, é preocupante. Mas a gente vive em uma sociedade que julga, Sim. que julga os diferentes, que julgam, porque eu vou abrir um parêntese aqui, Mirella. Eu tive um paciente ainda no atendimento de Brasília, que chegou em guerra com a mãe, 17 anos eles, né? E, mãe, o que está acontecendo? Já era um paciente que eu já acompanhava, sabe, há muitos anos. E aí ela falou, ele não quer cortar o cabelo. Eu falei, qual que é o problema do cabelo dele ficar grande? Mulher, não sofre com isso não. Doutora do céu, o pai dele é militar, não deixa de jeito nenhum. Eu falei, pois desconstrua, traga o pai aqui que nós vamos conversar. Tem que desconstruir isso, essa cultura, sabe? Quer deixar o cabelo crescer? Qual que é o problema disso? Eu já tive questionamentos do porquê que o filho adolescente gostava de ópera. Eu falei, gente, qual que é o problema disso? É muito mais culto, inclusive, né? É a cultura ali. Sem dúvida. Muito mais inteligente, Muito mais refinado. muito mais refinado do que outros tipos, né, de música. Então aí a gente tem que desconstruir também na família. Sabe, o que a gente espera, qual que é a expectativa do meu filho,
e como eu vou aceitar as diferenças do meu filho, entendeu? Isso. Depois também que vocês, pais, compreendem os comportamentos, compreende as diferenças e aceita também as diferenças, você para de querer ficar comparando com o neurotípico. É. E aí você acolhe mais, você dá mais segurança e ele passa a confiar mais em você. Então começa a ser construída quando a gente, eu vejo muito, Mirella, é muito mesmo. Começa a ser construída uma relação de confiança que aquele adolescente vai se abrir mais e pega ou a figura materna, paterna, os dois, até irmão também, como a sua segurança ali. Hoje eu tenho certeza que a segurança do meu irmão sou eu. Ah, meu pai quer falar alguma coisa, ele me liga, ó, Angélica, fala lá com o Gabriel. E tal. Aí eu vou, ligo, converso. Ele, quando ele tá em crise de ansiedade, ele liga pra mim, não liga para os meus pais, né? Tá com 38 anos já. Eh, então ele me viu a segurança, mas quando eu olho lá atrás e o que eu lembro mais, porque eu sou 4 anos mais nova que ele, o que eu lembro mais ali na adolescência era que eu escutava muito ele. Eu não julgava. E ele foi muito julgado porque a gente morava numa cidade de interior, de 20.000 habitantes na época, interior do Goiás. Então, o que predomina é o agro, é roça, é peão, né? É o cinto fivela, chapéu. E ele gostava de rock, tocava guitarra, que aprendeu a tocar sozinho, e cabelo grande, andava só de preto. Meio preto, cueca preta, tudo preto dele, né? E aí, então, ele era, pensa pra você ver quantos anos atrás, 20 anos atrás dele, ele sofreu muito, muito preconceito. Então, o que ele fez? Ele se isolou. Muitos dos comportamentos do autismo, e quando a gente fala de autismo na adolescência, são encarados e falsamente julgados assim: ah, ele não gosta de socializar. É um mito. Eles querem sim ser incluídos, eles querem socializar, eles querem interagir, mas às vezes eles não conseguem e às vezes eles são julgados pelos comportamentos diferentes. E quando você acolhe, quando você escuta, você traz a segurança e eles conseguem ali evoluir naquela habilidade social que o mundo exige. Não adianta a gente falar que o mundo é isolado, o mundo não exige. O mundo exige habilidade social da gente o tempo O todo. tempo todo, isso. O tempo todo a gente está mascarando, a gente está camuflando, a gente está tentando se adequar, né? E por que com o autista seria diferente? Então não é assim, né? É um mito muito grande, é uma marca que eu bato muito, sabe? Às vezes o pai fala, doutora, ele gosta de ficar só no videogame. Às vezes aquilo é um mecanismo de defesa dele. E, claro, existe. Todo adolescente hoje, até criança, né, não precisa da gente falar só adolescência, gosta do videogame. A gente, se deixar aqui à noite, a gente tá aqui, ó, no Instagram, TikTok, né, todas as redes. Mas às vezes eles não estão conseguindo socializar, às vezes ele sofre tanto para ele socializar com o colega, por quê? Por um interesse diferente nos assuntos dos amigos, uma certa imaturidade, ou porque não está se interessando mesmo. Vem as dificuldades, que é aquilo que eu estava falando da teoria da mente. Então, ele tem as dificuldades de se compreender e de compreender as intenções do outro. E vem o sofrimento também, baixa autoestima, né? E aí ele fala: aqui no videogame eu sou muito mais feliz, tá muito mais confortável para mim. Então ele vai, é como se entrasse numa defesa, sabe? E aí você vai ficando ali, sendo as pessoas falando que você não gosta da interação social, mas não é isso. Às vezes você não está conseguindo. Sim. E você se coloca naquela bolha de defesa, se isolando. Sim. E isso acontece com adolescentes neurotípicos também. Sim. Às vezes ali ele tem um gosto diferente. Voltando no meu irmão, ele ficava só dentro do quarto dele. Eu lembro, Mirella, colegas dele pulavam o muro de casa para entrar no quarto dele, para ir conversar com ele, sabe? Eu jogar com ele videogame. Então, hoje ele fala.
Hoje, se você conversar com ele te conta, assim, todo o sofrimento que ele passou na adolescência, e isso ele me ensinou muito, porque ele fala: "Eu não conseguia ser como os outros, eu não conseguia gostar de música sertaneja, eu não tolerava aquilo, então eu fiquei na minha". Ele não tinha nenhum amigo que gostava de rock. Ele estava no antro do sertanejo, coitado, Ele estava carreira solo. Meu pai fala pra ele: "Ah, você deve ter sido de outro país mesmo e caiu aqui na roça, assim, ó, Uhum. mas caiu de paraquedas onde você não devia estar". E aí, quando eu olho pra trás que eu via como eu acolhia ele, eu vejo, gente, por isso que hoje ele tem essa segurança que ele tem em mim, né. E aí, foi isso também que me fez triar esse caminho, né, que hoje eu trio. Quando a gente pensar, então, em adolescentes, a gente precisa, então, ficar atenta ao quê? Dos sinais que poderia haver. Dificuldade na interação social, mas não o isolamento completo. Então, a dificuldade de falar dos assuntos, de vários assuntos, e não ficar repetindo o mesmo assunto do interesse. Dificuldade de compreender ironias, metáforas, piadas. A dificuldade, tá, gente? Não é que ele nunca vai entender uma piada. Exato. O pessoal que às vezes fala, né, assim: "Ah, então não entendi, não vai entender nada". Não é sobre não fazer nunca, Isso. é um prejuízo, um teste ali, né, assim, então uma dificuldade, exatamente isso que você tá dizendo, que não faz, né. Principalmente quando a gente fala do nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte, os sinais são menos evidentes, requer uma experiência maior para a gente fazer o diagnóstico, Sim. né, avaliações. E, manias, rituais, às vezes são sutis, gente. O pessoal fala estereotipia, a mais comum, flapping. Mas às vezes são estereotipias muito sutis mesmo. Mão, sabe, às vezes uma postura estereotipada para tirar uma foto. Às vezes ficar piscando, Uhum. Raspar a garganta. raspar a garganta, Uhum. às vezes o jeito de ficar se recolocando, tem vários que a gente pensa como tique, né, Isso. e que varia também, né, às vezes você tá um tempo fazendo uma coisa, dali a pouco você tá fazendo outra. É. Às vezes o que eu vejo muito também, é de ter vícios, então às vezes se apoiar porque há um desequilíbrio, então você vê uma desregulação emocional, então, busca de muletas, assim, para se apoiar, então vai ser às vezes é uma desregulação alimentar, ou então é muito refrigerante, ou então é muita porcariada, ou então é só coisas, então, extremamente saudáveis, e aí, assim, tudo muito de extremos, o que eu estou dizendo, de desregulação, sabe, é você buscar, você vê que não há uma flexibilidade, não é, então, se decidir um negócio, é só aquele negócio, então, sei lá, se de repente ele decidiu que está indo na academia e vai ser saudável, é aquele negócio que se tiver que faltar na academia ou pular um lanchinho, aquilo vai desregular ele de uma forma totalmente desproporcional, né, Vai levar um sofrimento extremo. extremo, né, então, porque esse desequilíbrio, né, por conta dessa desregulação emocional, eu vejo muito tudo isso, eu fico pensando muito no meu marido ele ainda enquanto adulto não tratado, né, tá sempre migrando de um vício em outro, vícios que eu digo são esses vícios no dia a dia, de rituais e pormenores, mas porque não consegue uma regularidade, assim. Então tá sempre se apoiando em algumas coisas, mas rituais desequilibrados, extremos, sempre extremos de coisas, assim, sabe. Então, se tá trabalhando muito, e aí que te leva à exaustão, essas coisas também, né, de repente, sobrecargas, então aí de repente fez muito tal coisa, precisa de muito tempo de descanso, né, aquele adolescente, tudo bem que adolescente às vezes precisa dormir mais, mas aquelas fases assim que
poxa, a pessoa fica muito foi num mercado e volta e precisa ficar muito tempo deitado pós-mercado, E, pós um shopping, pós coisas que podem ser sobrecargas, merece uma atenção. e aí, nisso é um ponto importante, Mirella, porque às vezes a gente espera, quando a gente fala assim, são reações exageradas, a gente espera o comportamento explosivo. É, só que não. Uma Pode ser um irritabilidade, deitar, pode ser um deitar ali, um embotamento. um isolamento, vai pro quarto e fica sozinho, calado, ali para recarregar. Exato, porque é como se, tipo assim, acabou toda a bateria, murchou, desligou, aí precisa desligar. Isso. Aí precisa desligar, ali precisa, Exato. é como se fosse recarregar. Isso. E tem muitos adolescentes que quando a gente fala, sempre quando eu faço um diagnóstico de autismo na adolescência, eu, antes de fechar ali, eu falo para ele, você vai ler isso, isso e isso. E dou os materiais, sabe? Assim, é 98%. Chegam no retorno ali na volta e fala, doutor, eu sou autista. Porque se vê, se entendem os seus comportamentos, sabe? E aí, aí que as coisas começam a mudar. É aí que a gente investe na terapia para o autoconhecimento, para as habilidades sociais, o ensino mesmo de habilidades, de regras sociais, de como compreender, né? De ensino de habilidades de linguagem não literal, que são muito importantes. Mas quando eles já vão se conhecendo, melhora demais. Isso. E eles começam a reconhecer esses momentos que você está citando. Isso. Então, nossa, eles já começam a se expressar. Nossa, mãe, eu tô muito cansado. Pai, eu preciso deitar agora. Eu preciso recarregar. Eles usam muito esse termo. Eu preciso recarregar, doutora. Preciso recarregar. É legítimo. E a gente vai respeitar Isso. esse momento. Mas agora a gente tá sabendo o que está acontecendo. Isso, exato. E ele sabendo o que está acontecendo também com ele e as dificuldades que ele enfrenta, que ele vai enfrentar e como que a gente vai agir de agora em diante. Por isso que a terapia para adolescência, ela é diferente. Ela precisa ter profissionais com experiência e profissionais sérios, que não vão ficar ali brincando de uno o tempo inteiro na terapia, que vão realmente trabalhar todas as habilidades que a gente precisa, habilidades globais, né, que a gente precisa ali para ele. Depende de cada caso, óbvio. Mas é muito importante que a gente fale sobre esses comportamentos que são reações exageradas, mas que não são, às vezes, explosivas apenas. Isso. Né? Até porque adolescente que tem um comportamento explosivo, a maioria dos adolescentes vão ter. Isso. O não, a oposição, né? Mas a gente tem que ficar de olho também naqueles que se aquietam, se isolam também. E também, muitas vezes, pode ser camuflado por ter, vamos pôr assim, ó, sorte no meio que aquela pessoa está. Eu vou dar um exemplo do meu marido, por exemplo, que é autista, tá? Meu marido, ele foi tendo muitas sortes na vida dele, o que atrasou muito o diagnóstico dele, porque ele foi tendo suportes sem saber que aquilo era suporte. Então, por exemplo, das primeiras coisas é que ele deu sorte de gostar muito de futebol e ser bom no futebol, que por si só já é um esporte coletivo, é um esporte que agrega e soma grupos. Então, mesmo que você seja, desastrado socialmente, se você joga futebol, se você é o melhor do time, e se você não sabe falar de mais nada, mas você fala sobre futebol, pô, grande chance de você ter uma galerinha ali para você conversar. Você pode não conseguir falar de mais nada, mas você fala de futebol, sendo um menino, já 70% de chance boa. Foi o caso dele. Então, desde muito menino, novinho, ele ali com seus 6 anos já jogava futebol. Ele entrava mudo e saía calado. Só que ele era o melhor do time. Todo mundo queria ele no time desde sempre. E aí ele participava de campeonatos nos clubes ali de Londrina, viajava de ônibus para cidades vizinhas em campeonatos. E
todo mundo adorava ele, queria ele, e era isso. Ele falava, eu entrava mudo e saía calado, eu não falava nada com ninguém. Aí ele tinha um melhor amigo, que era o socialzão, o prefeito. Melhor ainda, porque daí o melhor amigo dele era o cara que fazia todo o social, conhecia todo mundo. Então, o meu marido, ele nunca precisou abrir a boca dele. Então, porque ele tinha essa habilidade do futebol e ele tinha um melhor amigo que era o prefeito. Sim, venha a nós o vosso reino. Ele já socializava para... O amigo já socializava Total. para ele. Então, o meu marido, veja, tipo, ele tem muitos amigos do futebol de infância. Eu nunca vi um autista com tanto amigo, igual ele tem. Porque a galera do futebol, que são os amigos de infância desde sempre, ele tem uma galera. Então já maquiou por aí. Porque, pô, um autista da galera, já, tipo, não é muito comum. Mas... era isso, ele não ligava para ninguém, ele não buscava ninguém, ele não convidava ninguém para nada, ele ia pro jogo. Depois, esse amigo dele ia para casa dele, chamava todo mundo para casa dele, chamava para fazer as coisas. Esse amigo dele, ó, costurava tudo e tava sempre E todo ele mundo tava sempre no com meio. E aí foi isso, então passaram-se os anos assim. Mas ele não fala se eles falavam o Percebi. comportamento dele, se Ele era mais foi esquisito, super esquisito, todo mundo zoava, só que todo mundo, do tipo assim, eram muito crianças, e aí se apegaram muito crianças. Então, não foi na adolescência, quando já tinha uma maldade ou um negócio. Era galerinha de criança de futebol, então meio que foi poupado disso, vamos dizer. Porque daí já tinham se apegado, aí já sabiam que ele era esquisito. E ele já topava a zoeira. E zoava de volta. Zoava de volta, no mesmo nível. Sem o menor filtro. Aí, quando começou a errar, quando vinha gente nova, ele fazia a mesma zoeira, no mesmo grau, pesado igual, sem base nenhuma. Foi quando a gente se conheceu na faculdade, ele queria zoar os outros, que ele não tinha intimidade, no mesmo grau de zoeira da galera do futebol, dos amigos de infância. Eu ficava, oi, perdeu a mão, querido, você nem conhece fulano, você fala desse jeito. Ai, mas... Não, errou, rude, no caso. Então, na faculdade, um monte de gente vinha falar do meu marido pra mim, assim, nossa, você tá com esse cara nada a ver, tipo, grosso, sabe? E ele não é um cara grosso. Só que esse era o modelo de interação que ele teve a vida inteira. Os parceiros do futebol. Era só o jeito que ele sabia se comunicar. Ele Entendeu? replicou ali. Total, era esse modelo que ele tinha. E outra, a família dele é só de homem, tudo moleque. Então, era basicamente o jeito que ele sabia se comunicar. Não tinha outro modelo. Só que é um cara doce. Mas não sabia falar doce. Zero. Tá, então aí camuflou muito, porque tava sempre na galera. Mas assim, era o esquisito ali. Mas beleza, tava na galera. Pra ele também tava tudo certo. Entendeu? Do tipo, era nerdão. Os outros iam pegar as meninas, tal. Ele ainda era nerdão, ainda também não tinha esse interesse. Ainda estava muito querendo só saber do futebol, treinar. Ainda era mais criançola. Olha só. Mas, tipo, ele ficava jogava joguinho, tudo também, mas ele não sofria, assim, não... Como ele estava num contexto social, então ele teve essa sorte. Então, ele teve suporte nisso, sabe? E outra coisa, meu marido, ele tem superdotação, então ele ia muito bem na escola. Então, ele também era o queridinho da escola. Então, Era o que sabia, mas... exato. Então, também, olha só, duas coisas que a sociedade valoriza. Sim. Então, aí já era colocado pra cima. As esquisitices dele, o povo deixava passar batido. Seletividade alimentar extrema. Meu marido, na escola que ele estudava, tinha o dia que tinha que trocar o lanche. Você tinha que comer o do amiguinho e o amiguinho tinha que comer o seu. Senão, você ficava virado de frente para a parede de castigo. Meu marido ficou anos virado de frente para a parede de castigo. Ele não comia ele comeu a vida inteira só carne e batata frita. Até a adultez.
Uhum. Tipo, várias questões com seletividade alimentar. Ah, é fresco, é isso, aquilo. A família dele tinha várias questões com as esquisitices dele. Mas daí, ele ia bem na escola, era um menino correto e só jogava futebol. Então aí você também Vocês aí vai vai passando, vai relevando, achando. Uhum. entendeu? Aham. Então muitas coisas foram sendo perdoadas, ele foi tendo esses suportes. Então ele teve a sorte de ter esse amigo, desses amigos, teve a sorte de ter o gosto por um esporte coletivo, porque vai que ele, sei lá, gostasse de ufologia. É. Vamos supor que o hiperfoco do menino fosse gostar de alienígenas, ele ia ser o quê? O cara Aí que o excluído. o excluído, Aham. entende? O gosto dele era Aí popular. você compreende o tanto que isso que eu ia chegar. É cultural também essa questão da socialização, os assuntos, né, que a maioria gosta. Exato. Então ele estava ali muito bem. Exato, ele estava É. dentro do gosto do que era popular. É. Foi quando que começou a cair por terra todas essas coisas? Quando ele foi para a faculdade, ainda que ele passou na faculdade na cidade dele, a gente fez o UEL juntos. Então ele era de Londrina, então lá em Londrina ainda estavam os amigos do futebol, os amigos de infância. Então ainda foi segurando ali. Depois que a gente mudou de lá, a gente morou em São Paulo, faz anos que nós estamos em Rio Preto. O Roberto não tem um coleguinha para chamar de seu. Faz, sei lá, 15 anos que ele mora fora, ele não tem um colega. Ele conversa com meu pai e meus primos. Os amiguinhos que ele tem são esses, meu pai e meus primos, que eu ainda falo para meus primos, liga lá, Roberto, chama para assistir um jogo, fazer um favor, porque não consegue. Os amigos que já não estão na mesma cidade, ele não liga para esses amigos, então esses amigos estão seguindo a vida, também não ficam ligando para ele. Então ele ficou num isolamento. Aí ele tinha, na fase adulta, ele precisava fazer um social, e daí ele já não performava. Daí começou a surgir um monte de questões, aí vem a depressão, Isso. um monte de dermatites, várias questões assim, de desregular intestino, de saúde, de psoríase atacar absolutamente, porque você tem que fazer o social do trabalho, porque você tem que trabalhar. Então, prestou concurso, passou, porque é inteligentíssimo, só que daí você tem que trabalhar, você tem que fazer o social E você do emprego. Você tem que fazer, você tem que trabalhar e você tem contas a pagar, né? E aí, então, você tem um filho que é autista, e a sua esposa também para de trabalhar porque vai cuidar do teu filho. Então, é você o responsável financeiro. Então, você realmente tem que performar, Sim. né? E aí, quando ele ainda passou em concurso, cidade pequena, eu lembro do meu pai falando assim para ele, Roberto, você tem que fazer, porque meu pai já é funcionário do Banco do Brasil aposentado, dizendo assim, quando a gente chega em cidade pequena, você tem que chegar, você tem que ir lá falar com o prefeito, você tem que falar com o padre, você tem que ir lá falar com sei lá, não lembro, falou algumas autoridades assim, aí o Roberto falou, jamais, Carlos, eu não. Não. Aí ele vai todo mundo da cidade ficar com raiva de você. E ficou todo mundo da cidade com raiva dele. Ele jamais. Ele falou que eu vou lá falar o quê? Do tipo, não vou. Todo mundo odiava ele quando ele chegou na cidade com o cartório que ele prestou o concurso, né? Porque, não vou fazer o social. E aí todo mundo assim, tipo, esse cara chegou de fora, não veio nem cumprimentar ninguém. Como assim, não veio aqui na prefeitura? Olha, Não veio aí, não sei o quê. Todo mundo odiou. E ainda que tinha aquela coisa antes, né, que do tipo assim, nossa, tirou o cartório do fulano. A pessoa não entendia, que não passava mais de pai para filho, desde 1988. Mas o povo demora para fazer cumprir a lei. E aí tinha esse rolê, né, só que o que o Roberto na cabeça dele assim, como que eu não vou ser o legalzão, mas eu vou prestar o melhor serviço possível. Então, eu vou te atender prestando um serviço, é isso. Então ele prestava um bom serviço, o melhor que ele podia. Então antes o pessoal vivia lascado com o serviço prestado na cidade, porque era tudo de qualquer jeito, feito no jeitinho brasileiro. O ex-cartorário, ele era um DJ. Ele atendia, às vezes ele não abria, porque ele dormia, que tinha atendido, tinha tocado na noite anterior, e não sei o que, aquele regaço. Enfim, então o Roberto estruturou tudo, né? Ele automatizou todo o sistema, ele fez um monte de coisa, ele não se limita a modelos de documento, ele cria os modelos dele, ele usa todo o raciocínio dele, um monte de
juízes da região começaram a pedir os modelos dos documentos que ele criava, se poderiam utilizar. E aí as pessoas começaram a respeitar ele pelo serviço dele, não pela educação, que achavam que ele não tinha. Porque se ele meio sisudo, sério, não faziam social, não fez social com ninguém. Então, assim, para ele foi muito difícil, o pessoal não gostava dele lá na cidade. Tanto que, assim, é uma cidadezinha pequena, colocaram o aluguel lá em cima, do tipo assim, Não vai conseguir. não vai querer, não vai ficar, tipo, sabe, umas coisas assim, né? Sofreu. Super. Só que demorou muito porque ele sempre teve suportes. A hora que tirou tudo, menina, ruiu, desmoronou. Porque daí ele tinha um intelecto, mas ele precisava, não tinha mais a ponte. E eu também, porque quando ele não tinha os amigos, a gente também estava namorando. Eu sou uma pessoa sociável e eu faço a ponte sempre. Então também eu fiz muito a ponte. Aí eu também já não estava mais. Que foi a outra sorte ali No sentido social. Aí ficou ele por ele, menina, mas foi ladeira abaixo. E eu vi o meu marido, que eu tô junto com ele há muitos anos, desde a época da faculdade, né, que era só o cara esquisitão, mais na dele, eu vi um declínio de saúde mental e física em razão do autismo, da inabilidade social, do peso disso, da cobrança disso, do desgaste disso, né, do desgaste físico de um dia de atendimento num balcão. Entende? Sobrecarga Do cara inteiro empolado, doente fisicamente. Pelo emocional. Secundário ali, o emocional. Entendeu? Então, assim, e foi isso, eu assisti o meu filho, que eu tive diagnóstico precoce, com um mundo um mundo não, um nada de repertório, né? Assim, cru, cheio de lacunas para preencher. E assim, numa crescente. E eu vi o meu marido no inverso. E ainda vejo o quanto é difícil esse autismo não tratado, muito. E aí, na vida adulta, tudo que daí também já é mais turrão, já é mais difícil. É mais rígido para aceitar um tratamento. Claro. E de aderir, a adesão. E é isso que eu ia te perguntar, na adolescência, a adesão ao tratamento, ela é satisfatória? Mirela, se eu chegar em uma consulta, falar só com os pais e encaminhar para as terapias ou prescrever um medicamento quando a gente acha necessário, né? Ele não vai aderir. Eu preciso ganhar a confiança desse adolescente, eu preciso ouvir ele, compreender ele. A grande maioria eu peço para os pais saírem, né, que eu fico sozinha com ele, para ele sentir esse momento. Ó, a consulta é sobre você. Você sabe por que que você está aqui? A primeira pergunta, você sabe por que você está aqui? A grande maioria não sabe. Olha só o tanto que a gente, enquanto pais, peca. A gente fala muito da rigidez. Mas você sabe na sua rotina. Eu tenho que acordar tal hora, porque eu tenho que gravar áudio spot, hoje eu vou ter tal convidado, tal coisa, eu vou ali embaixo que eu vou comer, não é? Com a criança ou com o adolescente, a gente tá que muitos estão lá na escola, mas hoje tem consulta. Você vai lá, cata ele, põe no carro e leva. Nem fala, nem teve uma previsibilidade, entendeu? Aí você imagina, você tá aqui, aí seu marido pega, te cata, te joga dentro do carro e sai com você. Você vai ficar lá dentro, o que que é isso, o que que é isso, onde eu tô indo, o que que você tá... não é? E muitos não expressam isso pra gente. Eles vão indo no automático, mas estão no sofrimento. Então, quando você traz o adolescente para você, os meus adolescentes aderem, sabe, ao tratamento, porque você dá voz para eles, explica quem sou eu, o que que eu tô fazendo ali, por que que eu tô conversando com ele, por que que os pais me procuraram.
Se ele identifica as dificuldades, tem muitos adolescentes que negam, que não tem dificuldade, que é tranquilo daquele jeito dele. Tô bem assim, Tô bem assim. não quero socializar, hein? Quero só ficar no meu quarto. É. Tá ótimo. E aí, quando você não quer socializar, ou você tem dificuldade com um colega que já fez algum bullying com você. Já tive um adolescente de 14 anos, me marcou muito. Eu acho que eu já até contei essa história aqui. Que ele sofria muita violência de um outro colega da mesma idade na escola, no banheiro. O outro colega batia nele. E aí, quando a gente foi aquela luta de descobrir o que estava acontecendo, né? Eu perguntei pra ele, por que você nunca falou? Ele falou, porque ele ia deixar de ser meu amigo. Então, que visão de amizade é essa? Ou seja, muitos adolescentes, gente, estão aceitando certos tipos de coisas, aceitam para ser sociável, para ser incluído, entendeu? Muitos adolescentes fazem coisas que eles sabem que é errado. Eles sabem que não pode colocar uma bombinha no vaso da escola. Já tive também esse caso, por isso que eu dei de exemplo. Mas eles fazem para ser sociável, para ser incluído. Muitos adolescentes aceitam experimentar drogas para ele ser incluído, para ele ser sociável. Quando você pega, assim, coincidentemente ontem eu atendi um pai teleconsulta de um adolescente de 13 anos e o pai falou isso. Doutora, parece que ele é mais marginalizado. Falei, calma, olha o termo que você está usando. Não, parece que ele vai com os colegas que estão fazendo pichação na praça. Mas por quê? Esse grupo geralmente são os que mais incluem, não é? Geralmente são os Porque já são os que sofrem preconceito. eles já têm o motivo de estar fazendo aquilo. Nunca é porque é mal educado, porque o pai não deu ali o limite, entendeu? Então, eles têm esse comportamento também, mesmo que eles saibam que aquilo é errado, eles aceitarem fazer para ser aceito, para ser sociável. Isso é um perigo muito grande, porque eles se colocam em risco muitas vezes. E então quando você traz ele e fala com ele, eu tô feliz, assim, que quando eles me falam, né, eu gosto de ficar só em casa, não gosto de socializar, né, mas aconteceu alguma coisa? Seus colegas ficam te zoando, e aí você tem que entrar na gíria deles, né, falar na linguagem deles. Ah, às vezes, isso te incomoda? É, um pouco, aí ele começa a se soltar ali, entendeu? Então, quando eu ganho eles, às vezes, não é numa primeira consulta. Eu tenho que ter várias ali para ir conversando. Aí que vai aceitar uma terapia, aí que vai aceitar talvez um medicamento quando precisa. E pais também. Eu tenho que ter um momento com o adolescente, eu tenho que ter um momento com os pais, sem o adolescente. Porque é aquilo que eu te falei, a gente também tem que adaptar a nossa cabeça enquanto pais. Sim. A gente também não pode querer robotizar, querer que entre num padrão, querer não aceitar as diferenças. Às vezes o aceitar e o acolher é onde você vai ganhar seu filho, entendeu? E ter esse olhar, porque às vezes a gente pode ver aquele adolescente ali com 1, 2 amigos, não, mas ele tem os amigos. Mas observar como que tá essa dinâmica, como que é, ela é uma dinâmica saudável, tá com os amigos, mas você observa se o seu filho tem a iniciativa de chamar, ele convida ou só o outro que tá puxando? É muito bom no WhatsApp. Pai, ele tem o WhatsApp? Tem, ele conversa. Quando a gente vai a fundo, não é que ele inicia uma conversa. Nos grupos, tá ali só lendo, não se posiciona, não emite sua opinião. Passivo. Não inicia uma interação social com o colega, não chama o colega para ir comer um sanduíche, para ir no shopping, no cinema, entendeu? Isso. Então, essa falta da iniciativa também é um Exato. ponto. Às vezes ele tem o WhatsApp, ele tá ali, ele responde, responde muito diretamente, responde sem eu perguntar, e você? Isso. Mirela, tudo bem? Tudo. Ponto. Perguntou se tô bem, tô bem. Tô ótimo. Tô ótima.
Mas a falta. E você? Isso. Aquela habilidade social, as regras sociais e o ser cordial, Isso. né? De Observar observar o o outro. outro, saber identificar que o outro está triste. É. E um grande exemplo da teoria da mente, a dificuldade nessa tão falada teoria da mente, é que os autistas, a maioria deles, tem essa dificuldade em compreender e interpretar os contextos sociais e emocionais do outro. E aí, você às vezes, seu filho chega e te pergunta: mamãe, você tá triste? Sim, tô triste. Às vezes você tá chorando, por exemplo. Ah, tô triste. Como ele não está se sentindo triste, ele não consegue demonstrar aquela empatia e vir te consolar. Ou é aquele mais direto, não chora, sabe? Então, isso é uma marca também. Muitas mães falam, né? E na adolescência ela fica mais evidente também. Sim. Sim. Porque é aquela coisa, né? Tá triste. É. Aí eu não sei muito o que eu faço com essa informação que você me deu, né? Do tipo, posso jogar videogame? Né? De tipo assim. E com isso, não é que eu não me importo, mas eu faço o que Mas o que exatamente? eu faço? Como, né? Eu tenho um exemplo recente, assim, a tia da esposa do meu irmão faleceu. E ele não sabia como agir. Ele não sabia, ele via ela chorando, ele chegou pra ela e falou: você tá triste, eu sei que você tá triste, eu vou te deixar quietinha. Me ligou, falou: Angélica, a tia da Carol morreu. O que que eu faço? Falei: calma, deixa ela no canto dela, mas vai, pergunta de vez em quando como que ela tá. E fui, né? E ele foi fazendo. Uhum. Ele foi fazer, ele tenta, sabe, ali se ajustar e melhorar essa relação, porque é muito difícil. Eu já tive várias queixas, né, da minha cunhada. Nossa, é difícil essa situação, né, assim, porque parece frio, Sim, mas não é que eles não sentem, é sim. que eles têm dificuldade de expressar, Exato. né, de saber como se ajustar àquele contexto. É. Isso é, inclusive, um dos critérios do autismo. Total. É a dificuldade em se ajustar ao contexto social diverso. É exatamente isso. Ele compreende, porém não consegue se ajustar. Ele sabe que uma pessoa morreu, que isso é Isso. triste, que isso gera um sofrimento. Isso. Mas como que eu vou agir frente a isso? Isso. Né? Então, é outro sinal. É. Não é que são egoístas, não é que são frios. Às vezes têm só a dificuldade de se expressar, mas sentem. É. Sentem. Relacionamentos amorosos são mais difíceis, São mais difíceis. porque principalmente a mulher queixa muito disso, dessa frieza, entre aspas. Acaba assim, Dessa pouca demonstração. pouca demonstração. Ou é muita, porque você segue modelos. Então, meu marido sempre foi, por exemplo, toda data comemorativa, o presente, ele sempre me presenteou muito mais do que eu a ele, sempre demonstrou muito mais, né? Demonstrou, porque então são datas comemorativas, então eu farei coisas, né? E eu sou TDAH hardcore, eu sei nem que dia que eu nasci. Eu acordo no dia do meu aniversário nem lembrando que dia que é, então data é um negócio que realmente não lembrarei, no caso. Então, se você olhar de fora, você pode achar que ele é mais atencioso, mas não, ele só decora datas e ele entende que nas datas, então, ele vai fazer coisas, Uhum. né? Mas no dia a dia, e é uma coisa recentemente, né? A gente estava falando dizendo sobre a questão que acaba sendo uma vida, assim, mais para a mulher, quando o homem é autista, e se a mulher, ela é mais carentona, eu nem sou carentona, não era isso que eu queria dizer, mas assim, não sei, às vezes a gente quer conversar mais, ou mais parceria, assim, não sei, eu falo pelos cotovelos, tal, sou muito agitada, muito ativa, e o meu marido, ele vai a 0 por hora, no caso. E aí eu estava falando disso, assim, dizendo assim: "Ah, é mais solitário, uma vida mais solitária". Então a gente, enquanto você tem que buscar você
como, assim, criar suas rotinas, suas coisas. Não vai ser neste parceiro que você vai ter isso. Então, por exemplo, uma ida à praia com meu marido. Não é uma ida à praia nós. Não. É a ida à praia eu. Antes, e aí, agora eu com meu filho. Meu filho é autista, só que ele é um autista terapeutizado, minha gente. É diferente. Que então já trabalhar toda a questão sensorial. Então, meu filho é praieiro, igual eu. Já é super socializável e tal. Então, vou eu e meu filho pra praia. O meu marido, ele vai pra praia quando o sol estiver se pondo. Por quê? Porque, ai, o sol, ai, vou assar. Ah, não, eu fico no ar-condicionado. Ele quer ver o mar de longe e tal. O sol se pondo, ele vai aparecer na praia. Oi, pessoal, essa é a nossa ida na praia junto com família. Entendeu? Então, aí a gente tem que saber disso, que eu não vou ter caminhadas na praia com o marido e tal. Não, essa é a nossa ida à praia em família. Ele bastante no quarto do hotel no ar, ou se tivesse piscina, ele fica fazendo churrasco na beira da piscina, se tiver ar-condicionado em volta, ele fica melhor, tal, enfim. Então a gente tem que entender, porque senão fica um eterno se queixar, Isso, entendeu? exato. Ou um fim de semana ideal em família. Qual seria o ideal em família? Eu, 5 horas da manhã, já tô de pé, eu já tô com tênis, eu quero sair pra caminhar. Então, o que eu fiz, tenho o quê? Eu tenho um Golden, mas eu tenho um Golden. Então, eu cato o meu Golden, eu já saio, eu já volto com o pão, já levei o quintal, já peneirei a piscina, já fiz 80 coisas, tal. E o Arthur e o Roberto estão dormindo e demorarão para acordar, no caso. E que eles vão acordar, eles vão de pijama pra sala. E vão demorar. E eu já tô assim, o que nós vamos fazer à tarde? Né? Tal. Então, e aí teve um dia que eu tava conversando com ele sobre isso, falando assim, cara, tipo, é meio assim, é solitário, sim, você tem que saber que você vai precisar de outras formas de desovar isso, né? Aí eu falei assim, o Roberto, por exemplo, pra ele, se a gente passar um fim de semana junto, ele mudo do meu lado, mudo. Mas a gente estando na mesma sala, ele poderia, né, amor? Você ficaria, tipo, o fim de semana mudo do meu lado, pra você é um fim de semana junto. Pra mim, isso é um desaforo, no caso. Mas pra ele, isso é um fim de semana, tipo, legal, dele no sofá, junto, mudo. Aí ele, o fim de semana, eu achei que ele até fosse falar assim, ah, que exagero, né, o fim de semana. Aí ele falou assim, eu ficaria uma semana, assim. Aí eu, tipo, eu achei que ele fosse me corrigir. Aí ele assim, não, eu ficaria uma semana, assim, mudo. A gente em casa, mudo, eu no sofá, uma semana, fácil. Aí eu, você tá de sacanagem comigo, né? Aí ele, não, nossa, meus, assim, se pensar uma semana ideal, nossa, no ar-condicionado, na sala, aqui, ó. Você aqui, o Arthur aqui brincando, eu aqui, ó, na sala. Tipo, pra ele é isso. A gente tá ali, orbitando, ele tá vendo a gente, Frequentando o mesmo ambiente, mesmo tá ambiente, ele tá seguro. junto, né? Não, isso aí pra mim é um aprisionamento. Você tá de sacanagem? Vai me dando um negócio. Tipo assim, não, sai dessa sala, sai dessa sala. Eu preciso ir lá pro quintal, gente. Vamos pro quintal, vamos brincar lá fora. Eu fico assim, Arthur, vamos brincar lá fora. Sol, dia, tipo assim, você quer me matar. Tipo, um fim Por de isso, semana. Nossa, eu quero ter um chilique do tipo, sabe? E aí eu falei, não acredito que você me corrigiu dessa forma. Eu achei que você ia falar, tipo, ai, que exagero, menina. Fim de semana não, né? Só o sábado. E ele, não, uma semana fácil, assim, o ideal, que semana maravilhosa. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Então, é assim. Não tô é, dizendo que são todos, mas muitos são assim. tem uma menininha, ela acompanhava o irmão na terapia, na clínica, lá em Brasília até. E aí, é, eu que chamei a mãe e falei, vamos conversar sobre ela? Porque, não, doutora, de jeito nenhum, aqui tá tudo sob controle. Altas habilidades também, associado ali ao TEA, mas sem saber do TEA, sabia que ela tinha um cognitivo ali superior, muito sociável. Aí eu comecei a mostrar o que era o ser sociável dela. Tinha ali, sempre tem os irmãozinhos, né, das crianças na clínica. Então, eles vão socializar ali, brincar. Às vezes tinha um grupinho de meninas e ela chegava super sociável mesmo, mas completamente inadequada.
ela chegava no meio da conversa, atravessava a conversa falando de outro assunto. Então ela não se adequava àquele contexto. E quando as amiguinhas ali corrigiam, muitas a corrigiam já há 9 anos. Muitas a corrigiam e falava, né, que ela tinha que falar do outro assunto, você interrompeu e tal. Ela não conseguia, voltava imediatamente para a recepção. Se isolava ali, entendeu? Então, quer socializar, mas existia aquela dificuldade. Então, esse é um exemplo que eu dou muito para as mães e que eu tive que mostrar na prática para a mãe, para ela enxergar nessas situações. Foi quando ela falou, então, meu marido é também. Que ele é desse jeitinho aqui, doutora. Ele chega aqui, assim, nós dizemos, o espalha-roda. tá no churrasco da família, todo mundo falando de tal coisa e chega falando atravessada aqui de outra coisa e tal. Então, vamos investigar ali ele também. E a gente conseguiu fechar, sabe? O diagnóstico. E depois disso, gente, como mudou? Como essa mãe mudou? Porque ela passou a compreender. Ela falou, doutora, meu relacionamento era conflituoso o tempo inteiro. O divórcio era certo. Era alguns anos ali. É difícil, gente. Mas quando você compreende as características, você vai. É o que você falou. É algo que talvez vai exigir mais um solitário, você compreender as necessidades dele, não forçar ele a ficar o dia inteiro na praia assando. Não vai. Porque você gosta de assar. Isso. Entendeu? Exato. É o compreender as limitações do outro, mas também não expor para ele as suas dificuldades, né? Não se anular. E não se anular. Isso, não se Não anular. pode. Porque Porque do mesmo jeito que a gente se adequa, eles também são capazes de se adequar, gente. isso, exato. Ou Tem que então, ensinar, isso, dar ferramentas isso, para exato, eles. entendeu? Ou a gente não se prender, porque é isso, é o que eu faço, eu não me prendo. Porque. E também vou te falar, pra mim às vezes é mais difícil sair com o Arthur e o Roberto, porque daí dois pra manejar, e esses passeios assim que não é muita cara. Hoje é a cara do Arthur. O Arthur vai, mas o Roberto vai com, sabe, assim, tipo, sei lá, então a gente vai pra praia, vamos até aquela pedra, atravessar ali aquela. Nossa, aí já sabe, ai, aqui, onde tá pisando aqui, ai, aqui tá com mosca, ai, aqui tá com mosca, ai, vai, volta pra coisa, que o Arthur vamos mais ali adiante, né, filho? É, papai, volta você lá de sabe? E é engraçado que o Arthur, eu fico tentando bastante fazer ele perceber, através também do Roberto, através dele mesmo, ou comigo, essas percepções dos limites dele, as dificuldades dele. Porque meu filho ainda tem muitas questões de inadequação, né? Isso de atravessar. Várias vezes a gente tá, eu, o Roberto e ele no carro. Aí eu e o Roberto estamos conversando, ele pega um assunto, nada, vai. Eu fico assim, Arthur, do nada, aí eu fico assim, do Neida, Arthur, do Neida, tipo, aí ele, é que eu lembrei. Falei, não, mas você lembrou, filho, na sua cabecinha aí, que você devia estar pensando, mas você percebeu que eu e o papai, a gente estava num outro assunto? Aí você atravessou do nada aqui a nossa conversa, você interrompeu. Não, mas é que eu queria falar, então você esperasse eu e o papai terminar o que a gente estava falando, ou pedisse, gente, deixa eu falar uma coisa que eu quero falar para vocês. Foi agora assim, do nada, atropelando, filho. Isso é importante. Você não corrigir ele apenas. Ah, Arthur, você tá atravessando aqui. É você explicar. Isso, explicar, exato. Ele não sabe nem o que Isso. aconteceu, que minha mãe tá dando, eu não vou ficar calada. Aí é onde entra na defesa. Exato. Então, eu mostro para ele o tempo todo. Tá E certo. aí eu dou soluções. Assim, ó, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Dou várias alternativas que ele poderia. Ele pensa em alguma que ele acha. Ou você espera e fala depois, ou você pede licença para falar. Você acha que tem urgência? Pensa. É muito urgente que você não pode esperar. Se você acha que não é urgente, eu acho que convém esperar a gente terminar, você não acha? É isso. Né? Se você estivesse falando, você ia gostar de ser interrompida? Às vezes eu não dou a resposta, eu provoco ele para que ele mesmo chegue na solução, né? Porque ele tem bastante dificuldade de ter essas percepções, né? Então eu provoco muito essas questões nele. E foi engraçado, até da viagem da praia, tem uma priminha, nossa, e já tinha acontecido recentemente com uma outra criança que era muito sorridente. E aí, essa criança toda hora estava muito sorrindo. E o Arthur, uma hora olhou assim: por que
ri tanto? Perguntou pra mim. Aí o filho, porque ele é feliz, ele é boa praça, sabe o que é boa praça? Quando fala que a pessoa é boa praça, eu explico muitas expressões pra ele. Eu uso um monte de metáforas, expressões, piadas, várias coisas assim. Eu fico usando com ele, explicando, né? E muitas não tem muito o que explicar, mas é só um jeito de dizer, né? E aí, ele é boa praça, ele é boa vida, ele é um cara risonho, ele gosta, vê como ele é risonho? Porque a gente não precisa de grandes motivos pra ser assim. Aí no dia, ele tinha falado, você não sou assim, mamãe, não fico rindo. Tudo bem, filho, você é de um jeito, ele é de outro, né? Mas ele é todo risonho. Aí tá, passou um mês, a gente tava na praia e tem uma priminha, a Rebequinha, priminha nossa, que é boa praça demais. Nossa! Tudo, ela tá sorrindo, muito simpática, carismática demais, 2, 3 aninhos, né? E a gente tava no carro com algumas pessoas, minha irmã, meu cunhado, e falando, cara, a Rebeca não dá, né? A gente vontade de esmagar aquela criança fofa, que tá sempre sorrindo e tal. Aí o Arthur, mamãe, eu não consigo ficar assim o tempo todo, assim, sorrindo. Eu fico mais assim. Aí a gente começou a rir no carro, né? Falei, filho, a mamãe já falou pra você que tudo bem, cada pessoa é de um jeito. Aí ele, é porque é assim, ficar assim o tempo todo, a Rebequinha fica assim mesmo, né? Mas eu não consigo e tal. Aí o filho, tudo bem, né? Não tem Faz problema. diferença. Aí eu falei assim, ó, quando você quiser, né, socializar, fazer amizade, se você quiser interagir com alguém e você tiver com uma cara mais de alegre, mais feliz, você acha que tem mais chance das pessoas se aproximarem ou mais chance dessas pessoas se afastarem de você? Ele, se aproximarem. Falei, legal. Você acha que se tiver com a cara mais brava, mais sisuda, assim, num parquinho, você acha que tem mais chance das crianças irem perto ou se afastarem? Se afastarem. Falei, então quando você for num parquinho, por exemplo, tiver crianças que você conhece ou não conhece, e tua intenção for brincar com aquelas crianças, convém você sorrir mais. Isso, mesmo que você não fale com aquelas crianças, se você estiver mais sorridente, mais chance dessas crianças virem até você. Se for a sua intenção. Porque, filho, a forma como a gente tá pode ser convidativo. Se a pessoa tá ali com a cara emburrada, amarrada, eu que não vou chegar perto de gente emburrada, falando pra ele, né? Falei, agora, por exemplo, a mamãe tava no aeroporto anteontem. Eu não tava afim de falar com ninguém, eu tava cansada pra burro. Então, que eu tava o quê? Com a cara bem da fechada mesmo, ainda pus um fone de ouvido que do tipo, não falem comigo, não tô afim. Aí ele, né, mamãe, alguém foi falar com você? Falei, não. Agora, se eu quisesse muito, eu poderia sair andando assim, olhando assim, eu ia ter mais chance das pessoas se aproximarem. Falei, então, observa isso só, porque às vezes você fica muito sério, só que você estiver num lugar que você quer fazer amizade, pode ser que você afaste as pessoas, sem perceber, né? Aí ele, tá bom, vou prestar atenção. Logo depois, tinha 2 meninos andando de bicicleta, criança, e ele queria brincar com aqueles moleques. Ele tava andando, foi indo, que ele tava com a cara séria, deu um pouquinho, ele fez assim e seguiu perto dos meninos, tipo, mas forçado, assim, né? Mas eu achei tão bonitinho, assim, do tipo, Ele tentando se ajustar, né? Mas é porque não é instintivo. Ele não é um menino que você vai ficar olhando, o Arthur vai estar sério. Aham. Ele não é realmente essa criança a boa praça. Sorridente. É. Aham. Mas ele é um menino que quando ele tá brincando, ele tá sorrindo, mas não sorri à toa. Do tipo assim, aquela coisa da lógica. Não vou, tô sorrindo, tem que ter um Tem motivo. um grande motivo pra expressar que Né? Do tipo, ele não vê sentido. mas achei interessante que ele tava indo sério, foi chegando perto, ele lembrou disso, ele abriu um sorriso e foi perto dos meninos, porque ele queria brincar com aqueles meninos que estavam lá, que a gente não conhecia, lá na praia, né? Então, ele apreende várias coisinhas do que eu falo, ele tenta aplicar ali, né? Mas não é instintivo. Então, essas questões sociais tem que estar sempre explicando para ele prestar atenção no outro, mesmo os amigos dele. Tá naquelas brincadeiras ali, às vezes eu olho, o Arthur tá se matando de rir, o outro amigo já não tá mais.
Aí eu vou lá, ô, Uhum. olha pra cara do fulano. Que, mamãe? Olha pro rosto do seu amigo. Aí ele olha, como que tá o rosto do seu amigo? Você acha que ele tá gostando ou não? Ai, vou parar então. Acho bom, porque, não sei, Uhum. me parece que não tá tão legal pro seu amigo, né? Isso faz parte do treino de habilidades sociais. Isso. Esse ensino das expressões faciais, do compreender o outro, o que que o outro está querendo me dizer na linguagem corporal dele, entendeu? A treino de habilidades sociais, Mirella, é muito falado, pouco feito de maneira efetiva no Brasil, pelo menos, né? É, assim, como outras aí terapias, né? A gente tem visto grandes absurdos. Mas treino de habilidades sociais não é você pegar e colocar 2, 3, 4 crianças autistas, mesmo que no mesmo nível de suporte ali, para brincar. É você fazer treino de habilidades sociais, é você fazer ensinos. Você tem objetivos e tem metas. Então, muitas famílias têm. Não, doutora, está fazendo oficina de habilidades sociais, é o nome que estão dando, né? Oficina de habilidades sociais. O que é isso, mãe? Ah, tem lá um monte de autistas. Tem uns que misturam muitos níveis de esporte, né? Tem uns que falam, uns que têm comportamento de agressividade, outros que não falam, tudo misturado. Tem outros que falam, não, todos são nível 1 de suporte, mas estão ali sozinhos ou com um único profissional brincando, ou saem, fazem saídas, vão para o parque, vão para uma praça, sem nada, sem nenhum objetivo, sem nenhuma meta, sem um planejamento para ele. Independente dele estar em grupo, em um treino de habilidades sociais, o objetivo é para ele, o outro coleguinha tem um outro objetivo, entende? Tem uma outra meta, o outro tem outra, e talvez um vai ensinar para o outro ali, sim, ok, tá? Mas a gente precisa de certificar de que é treino de habilidades sociais. Então, treino de interação, habilidade social na como iniciar uma conversação, como iniciar uma interação social. Treino de imitação até, É. né? Treino de linguagem corporal, treino de gestual, da comunicação ali, funcional, como ela é, não é, a comunicação não é só fala. Então, tudo isso, treino de linguagem não literal, É. treino de esportes coletivos, futebol, tem muitos autistas que não toleram por causa dos xingamentos. Aham. Então, a gente tem até que ensinar isso. Às vezes o coleguinha te xingou ali, mas ele não é que é porque você errou o gol, e a gente tem que ensinar ali para eles não levar tão no literal. Nossa, isso da literalidade é difícil É demais. muito. E na vida adulta é muito difícil, gente, quando você leva isso para a vida adulta sem um tratamento antes. Meu Deus do céu, isso é muito difícil. O Arthur, ele é muito literal com tudo. É Muito. difícil. E aí você faz o certo, é cansativo para você. Que o tempo todo você tá falando, o tempo todo você tá explicando, o tempo todo você tá Eu tô. mostrando, É, não o é? tempo todo. É cansativo, mas Que até eu já entrei um pouco no automático já até. Pra mim já, assim, não sei muito viver diferente. Parece que eu já nem desligo, assim. Mas recentemente eu fiz alguma brincadeira de homem, que ele tá naquela fase de meninos contra meninas, sabe? E aí eu peguei e falei, sei o que foi que ele reclamou? E eu, Arthur, larga a mão de ser mole, dá licença. Era alguma coisa que eu fui tirar um... É porque meu aba é meio raiz, viu, gente? Eu não... Meu aba é raiz lá em casa. Eu fui tirar algum, como chama? De coisa de machucado, assim. casquinha, Não, o curativo? curativo, puxou pelo, né? E ele, ai, mamãe, não sei o que. Arthur, larga a mão de ser mole, tem assim paciência, 2 pelinhos só, né? Ainda dei uns belisquinhos nele. E ele, mas doeu, nananã. Eu falei, Arthur, mulher faz depilação, tudo. Fica com essas frescuritas. Ele, o que que é depilação? Daí eu fui falar, falei assim, mulher depila, de tirar os pelos. Eu falei que é da cera, não. Eu falei, sabia que tem até um monte de vídeo de gente trolando os homens de depilação, que a mulher aguenta e homem não, né? E eu explico pra ele que é trollagem e tal.
Aí, bem, fui mostrar trollagem, eu sou ótima. Aí eu fiz que eu disse com o meu Ab e a Raiz. Eu fui mostrar vídeos de mulheres que faziam trollagem com o marido, que tem uns memes na internet Engraçadíssimo. de mulher falando, fingindo assim, que é influencer, que vai vender uma cera. Você já viu? Falando que a cera não dói. Vai fazer o teste no marido e o marido tem que fingir que não dói. E ela tá fazendo a propaganda e passa a cera quente, que dói só de passar, né? Aí passando a cera quente no marido, tá? Falando, olha, essa cera indolor, nananá, tal. A hora que puxa o marido, tendo que segurar lá, não dói e tal. E aí o Arthur, não tô vendo graça nenhuma nisso. Eu falei, isso é engraçado demais, que vocês são uns mole, a gente faz isso, ó, de boa, que não sei o que, a gente depila a perna, depila tudo e tal. E aí eu comecei a zoar. O Arthur começou a chorar. Você zoando os homens, você tem um filho homem. E você tá zoando os homens. Falei, Arthur, me erra. Vocês são mole mesmo, tal. E daí eu vi que ele tava chorando real mesmo. Tava em sofrimento. Em sofrimento. Aí eu buguei um pouco, porque eu sou muito zoeira. Você vai perder o filho, mas não perde a piada, do tipo assim. Eu sou muito irônica, muito da zoeira, muito. E aí eu vi que ele tava, e eles estão muito nessa fase na escola, a hora que vai fazer as disputas na educação física, meninos contra meninas, tudo meninos contra as meninas, tal. Eu falei assim, filho, por exemplo, ó, os homens, em geral, são mais fortes de força, a não ser que a mulher faça academia, faça força, ela pode ficar fortona também, mas em geral, os homens têm mais força, mas os homens são mais mole, vou fazer o quê? Não, você não pode falar assim dos homens. Falei, então vamos encerrar esse assunto e tal. Mas ele foi dormir muito magoado comigo. Ele não aceitou, não conseguiu ver graça nisso. E eu ficava assim, Arthur, filho, você sabe que a mamãe tira sarro de tudo. Eu tiro sarro das coisas minhas. Eu sou assim, eu vejo graça nas coisas que às vezes me trazem tristeza. Eu faço piada do que me faz tristeza. Eu faço, porque me alivia, filho. Você tem que. Tanto que demorou para ele entender. Quando eu dizia que ele era engraçado e que eu ria dele, você tá rindo da minha cara, mamãe? E eu não estou rindo de você, mas é porque eu adoro pessoas engraçadas. O que eu mais gosto nas pessoas é que elas me façam rir. Esse é o melhor que alguém, o que eu mais gosto em alguém, eu dizia. Mas porque assim, que aquela coisa, como que está rindo da minha cara, tirando de mim, ou isso é uma coisa boa, né? Ele tinha muito, foi difícil eu conseguir dizer assim para ele que isso podia ser bom também. Pode ser que alguém tire sarro da cara dele, de fato, e pode ser que alguém ria porque ele é engraçado, e meu filho é engraçado. Ele é engraçado, sem querer ser, mas ele é, eu posso fazer. Daí eu dou risada, tipo, né? Então hoje ele acha legal ser engraçado, aí ele começou a aflorar esse lado engraçado, começou a fazer dancinhas de fazer gracinha. Na turminha dele, o pessoal fala que ele é o mais arteiro e o mais engraçado, e ele acha isso legal hoje, mas foi uma construção desse conceito, porque ele era muito no literal e você tá rindo de mim. E é pra baixa autoestima. Isso. E aí agora esse negócio que eu não posso zoar de homem, pensa, eu só zoo de homem. E aí, ó, aí depois fica tipo ele nessa, assim, então isso da literalidade pega. Se ele vai, o Arthur não joga futebol, não gosta, mas se ele fosse e alguém xinga ele, eu acho que ele, sei lá, cai na mão, porque ele é desse. Vou te pegar, hein? Meu filho é um pouco combativo. Ele um pouco do tipo, chamo na chincha. E então ele não saberia esse meio assim do tipo, não sei, eu tenho que trabalhar isso. Tem que trabalhar com ele o literal e a habilidade de, tipo assim, não foi, é só. Não é tão abstrato assim, exato, é só momento, ao contexto, isso, exatamente, porque pode sentir muito mesmo, igual os sofrimentos, sente reações exageradas que vêm do transtorno. Só que na adolescência também, ele se expressou muito bem para você, ele deixou claro que ele estava chateado ali, né, e você pôde contornar, e você já tá até com um alerta, olha, eu tenho que
meu plano aqui vai ter que trabalhar essa habilidade nele. Mas o adolescente também, ele pode Não falar. não falar. E aí ele se sentiu muito mal, ele tá se sentindo muito mal, mas ele não expressa. Ou por uma autoridade ali dos pais, que às vezes na cultura mesmo familiar você não pode se expressar muito, você não tem voz. Ou na falta de aceitação mesmo. Ah, não vai valer a pena, ninguém vai me compreender. Ou vão falar que eu sou frescurento aqui, que eu tô de frescura, né? Que eu não tô sentindo, não vão validar. E é importante a gente validar, porque ele vai isolando e indo para as questões emocionais. Baixa autoestima, depressão. Depois a gente não sabe de onde veio, mas são pequenas coisinhas que vão provocando isso. Então, no Arthur tá excelente que ele se expressou. Ele mostra, mata a cobra e mostra o pau, como diz. Né? Estou chateado, você riu de mim e tal, e você pôde mediar. Agora, o adolescente que não expressa e só se isola, às vezes você acha que está acontecendo outras coisas que é ali no seu ambiente que você não está conseguindo. E com um treino dessa habilidade você consegue ensinar, né? Se expressar sempre é a chave da comunicação, né? Assim, a chave de tudo, né? Tem que se expressar. Ali em casa, assim, a comunicação, no geral, sempre foi o meu forte, não a família. Porque é totalmente diferente a gente se comunicar isso profissionalmente, se comunicar habilidades, assim, de outros tipos de social com coisas internas. Não tem nada a ver, nada a ver uma coisa com a outra. Falar Falar das suas dores. total. Às vezes aí eu falho miseravelmente porque eu faço piada. Tô totalmente na hora. E não tá em dia. Não, só piada, só trato na piada, na ironia, no bullying, aquelas assim. É assim o tratamento que não com meu filho, por favor, mas assim, no geral. Mas acho que a adolescência ela é espinhosa para todo mundo mesmo e não tem um manual, mas a gente tem que ir buscando mesmo ferramentas, buscando entendimento, buscando ajuda profissional para guiar. Buscando acolhimento desse adolescente, para mim é o principal. Entenda seu filho adolescente, sua filha adolescente, compreenda as diferenças. Não queira rotular, não queira colocar ali no mesmo Caixinha. padrão. Entenda que gosta de outras coisas e busque ajudar mesmo. E você só ajuda acolhendo, não julgando. Aí depois que você acolheu, você vai buscar ajuda de profissionais com bastante experiência. Adolescência você não pode. É muito risco, né? Muito risco emocional. Ali, comorbidade. Eu falo, Mirella, o grande problema do autismo não é o autismo, são as comorbidades que vêm junto. E principalmente comorbidades ali das emoções, do humor, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, um transtorno depressivo. É muito triste por você não se conhecer, por você não ser acolhido, por você não se compreender, não ser compreendido, por você ter uma dificuldade de expressar o que você está sentindo, por você não ser validado no que você expressa, porque você é diferente. Então, eu acho que esse é o ponto, é buscar o melhor dentro do acolhimento e o melhor dentro da intervenção mesmo, sabe? Não é sobrecarregar de terapia, viu? Intensa carga horária, né? Como a gente fica falando tanto ali na primeira infância. Isso é importante pontuar. Não é sobrecarregar, até porque o adolescente ali está vivendo tanta coisa, a gente precisa que o adolescente seja adolescente também. A gente precisa que ele tenha os momentos ali das redes sociais também, da tecnologia, da rede social, não, mas da tecnologia. Não é? A gente precisa de um videogame, Sim. de um celular, um WhatsApp, né? Monitorado, Sim. sempre. Mas a gente precisa. E não é sobrecarregar com alta carga horária de terapia, mas aquela terapia efetiva nas habilidades que ele está apresentando naquele momento.
que ajude também na escola, que ajude a escola a trabalhar a inclusão. Eu tive um exemplo recente. A, a professora pede o telefone para a mãe e me manda uma mensagem: doutora, eu queria muito conversar com você sobre o paciente tal. Falei: vamos conversar, o que é que você precisa? Não, vamos fazer uma chamada de vídeo. Aí a gente fez a chamada de vídeo e ela falou assim: eu não sei como que eu vou trabalhar na turma, porque no meu laudo eu coloquei para a escola fazer as adaptações e trabalhar a inclusão com a turma. E ela falou assim: eu não sei como que eu vou trabalhar a inclusão com a minha turma. E eu achei aquilo de muito bonito da parte dela, sabe? Ela Humildade, né, ela de falou pedir ajuda ali, assim: "Olha, é, como, tem sugestão", né, ele direciona. porque ela falou assim: muito se fala sobre escola inclusiva, sobre a inclusão, mas como que faz isso na prática? Como que eu vou abordar o autismo dentro da sala de aula? E aí a gente vai conversando, desse dia eu pedi até ajuda para minha terapeuta, né, eu falei: "Vamos ajudar essa professora aqui, por favor, Uhum. como que ela vai trabalhar?". E deu muito certo. Quando a turma soube ali do diagnóstico, eles não julgaram, mas se eu tivesse contado, ou a família ou a escola, tivesse contado para a turma o diagnóstico antes deles trabalharem a inclusão, provavelmente algum ia fazer um bullying ali, algum ia praticar. Concorda? Algum ia ter um comportamento de discriminação. Quando trabalhou, acolheu. Mudou, mas ele mudou que a mãe, ela chora muito, ela fala: "Doutora, uma coisa que já era para ter acontecido há muito tempo, uma coisa que a gente fala, é simples isso, é o que se espera de todo ambiente, que seja inclusivo e que trabalhe a inclusão, mas ninguém sabe como, ninguém não, né, muita gente não sabe como agir, como praticar mesmo a inclusão. Foi trabalhado primeiro o conceito de inclusão, de O autismo, conceito da da neurodiversidade. neurodiversidade. E aí a terapeuta até ajudou muito falando sobre abordar com eles, eram adolescentes já, abordar com eles as diferenças. Não existe a pessoa de pele escura, não existe a pessoa asiática, o olho empuxado, não existe o careca, e existe também o jeito de ser diferente. Existe o autismo, existe a síndrome de Down, existe a deficiência intelectual. E deram uma aula, sabe, para eles. E aquilo foi sendo trabalhado com eles, de modo que eles. E foi uma semana. Eles não foi assim. Eles focaram, aquele era o objetivo, trabalhar a neurodiversidade. E aí colocaram dúvidas, caixinhas, a professora fez caixa de recados para os alunos perguntarem sem o outro julgar, sabe? E aí ela lia e respondia. Deu muito certo isso também. Que legal. É até uma dica, Olha, porque essa foi uma sacada dela, porque muitos ali, ela via que eles não perguntavam, mas quando colocou a caixinha para eles colocar o recadinho, eles passaram a perguntar. E aí, quando eles compreenderam sobre todas as diferenças, e aí eles focaram bem no autismo, no jeito, ele tem um autismo com TDAH, então ele se levantava muito da cadeira, né, para ir para saía, né, e ficava andando em sala de aula, naquele momento ali da hiperatividade dele. E e aí eles trabalharam com adequações com elástico na cadeira para ficar mexendo, sabe. E aí, quando eu até perdi o que eu estava falando, mas quando eles compreenderam de todas as diferenças deles, eles próprios identificaram o colega. E aí foi onde que aconteceu o acolhimento, sabe. Então o colega, hoje ele fala que ele tem orgulho de ser autista, que ele sabe que ser autista é normal, que ele não é doido, que não é esquisito, sabe. Ele não é muito bonito, foi muito bonito esse exemplo, sabe, assim, da escola e eu não falo nem a escola, é a professora. que legal. Foi ela que falou. A sensibilidade veio dela. Ela viu uma frase no meu laudo, trabalhar a inclusão com os demais alunos da turma. É essa a frase que eu coloco. E aí agora eu vou até
colocar como, sabe, dar exemplos para que as outras professoras também possam Reproduzir. olhar e reproduzir, né? E aí ela teve a sensibilidade de tentar achar meu telefone para falar comigo, para marcar uma chamada de vídeo. É uma profissional exemplar. Nossa, que incrível. Exemplar, sabe? Assim, é uma história. E quando a mãe conta, ela chora, ela arrepia de falar. Eu tô arrepiada aqui de falar, sabe? Porque mudou a vida desse adolescente. Nossa. Somente ele ser acolhido na turma mudou a vida dele. E dele e provavelmente de todos os outros que passarem pela vida de cada um desses que assistirem essas aulas. Isso, Porque você vai mudando um paradigma, isso. entende? É um descortinar. É, Todas essas pessoas saíram diferente daquela semana. isso. Então, é uma engrenagem, É isso aí. sabe? Então, assim, é uma engrenagem do bem que você vai criando dali pra frente, do que eles encontrarem, do que eles vivenciarem, vai ser diferente. Isso vai se reproduzindo, né? Isso vai se perpetuando, isso vai se espalhando, né? É uma Porque semente planta. A professora colocou nas caixinhas na semana, era para eles escreverem todas as qualidades, os elogios dos outros coleguinhas. Então, eles escreviam: a gente não tem esse comportamento hoje, não, a gente não tem esse hábito de elogiar. Até o nosso funcionário, a pessoa que trabalha com a gente. Quando ele erra, a gente fala. olha, não esperava isso e tal, tal. Mas quando ele acerta, a gente é como se é a obrigação dele, ele foi contratado para, por exemplo, mas a gente não reforça. Então, acho que a gente precisa da positividade mais vezes. E o adolescente ele precisa de mais, porque ele é emocionalmente frágil. Os hormônios, os neurotransmissores dele, o cérebro dele, está todo ali desorganizado. O adolescente autista, mais ainda. Então, a gente precisa disso, desse reforço. O tempo todo em uma educação a gente está com um não. Não pode isso. Arthur, não faz isso. Não faz isso. Não pode. Sai daí. Então, por que não a gente inverter isso? Dar ferramentas para que ele não precise entrar naquele comportamento. Mostrar o lado bom dele, mostrar a inteligência dele, mostrar o comportamento bom que ele teve. Reforçar. Né? E o adolescente a gente não pode deixar ele sozinho. Não pode deixar ele no quarto. Tem o tempo dele, tem que respeitar. Mas a gente não pode largar, negligenciar. Isso. Ele gosta de ficar no quarto no videogame. Essa é a vida dele. Não, algo está acontecendo. Né? É isso mesmo. Já não sei. Falamos, nossa, quanto tempo que deu? Eu falei que ia ser curtinho, ó. Isso, tá vendo? Rendeu. Mas foi excelente. Eu acho que a gente falou em linguagem simples. Sim. E dando exemplos, que é a melhor de identificar do que só conceito abstrato. Né? Conceito, nomes, técnicos, a gente não precisa. Não. Porque para quem tá em casa, fica muito difícil, muito técnico. Não é aula. Não é aula. Não é aula, né? A gente a informação mais simples. Angélica, obrigada mais uma vez. Assim, é um prazer, uma honra ter você aqui sempre. E ainda mais agora que você está aqui em São Paulo. Então, eu vou usar e abusar dos seus conhecimentos aqui no Pode. Isso mesmo. Quando voltar, vai lá na clínica também. Eu quero conhecer sua clínica, sim. E eu quero trazer você aqui mais vezes mesmo, assim, sabe? Porque a gente, assim, para as mães que estão aqui, isso aqui para mim poder ter, né, pessoas assim como você aqui no Hotspot disponibilizando esse tipo de conteúdo, nossa, assim, para mim é uma honra mesmo. Porque eu fico pensando eu lá atrás, tanto que eu já penei, né? E se eu tivesse desde o começo tido assim acesso a esse tipo de conteúdo, o tanto que eu teria sido poupada de trilhas assim que eu trilhei por aí. Foi que caiu em algumas armadilhas. A minha mãe me fez esse pedido, né? Ela falou: você vai trabalhar nessa área, mas eu quero que você
você não permita que as famílias passem pelo que eu passei, pelo que eu passo até hoje, porque ela carrega uma culpa, né? Por mais que eu tô ali, mãe, não é culpa sua, mãe, você não tinha acesso, você não tinha orientação. Mas a mãe é mãe. Mãe carrega a culpa. Não tem como. Não tem como não sentir ali. Uhum. E eu faço por um propósito, e é o que eu te falei na mensagem, quando você me chamou lá. Você não pede, você manda, a hora que você mandar, me ajusto na agenda e veio com todo. Não, muito prazer mesmo, Mirella. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, viu? Hum. E pessoal, fiquem ligadinhos então. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem puder e quiser se tornar membro também é uma forma de continuar apoiando aqui a produção de conteúdo. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.